Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos trabalhando agora com a carta para Filemon. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para que você receba notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Também pode ficar à vontade para compartilhar os links desses nossos estudos. Não se esqueça também de dar o seu like. Isso aumenta a chance de nós espalharmos a palavra de Deus. Amém? Então vamos à carta de Filemon. Filemon era o dono de um escravo chamado Onésimo. Onésimo havia cometido um ato injusto contra o seu senhor, contra o Filemon, para quem estava endereçada a carta que Paulo escreveu. Este Filemon era um cristão e ele morava em Colossos. Esse Onésimo cometeu um ato contra o seu senhor e ele, com medo da represália, ele acabou fugindo. Ele vivia, portanto, em Colossos. Onésimo acaba encontrando Paulo e neste encontro ele acaba sendo convertido à cristandade, a Cristo. E aí, então, Paulo escreve uma carta para Filemon. Carta é, naquela época, chamada de epístola. E as epístolas eram escritas não só para serem lidas privativamente, individualmente, mas elas eram escritas para que se ouvisse essa leitura em público. Então, existem epístolas que são chamadas epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e as epístolas ditas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo, Tito e de Filemon. Então, esta é uma epístola. O que Onésimo tinha feito contra Filemon, a gente não sabe. Isso não ficou indicado na carta e, por óbvio, isso não ficou na história. Mas os estudiosos acham que Onésimo havia furtado dinheiro. Ele roubou dinheiro e depois ele fugiu. Existem alguns propósitos da carta de Paulo. O primeiro propósito, ou também chamado de propósito primário, era de servir de um bilhete de explicação. Uma explicação para garantir que Filemon aceitasse de volta o escravo que era delinquente, que era, então, autor de algo errado. Perdoar um escravo que era criminoso e escapou, além dele fazer um crime, que seria eventualmente o roubo, e depois fugir, era uma outra questão. Então, quando se fala aqui que Paulo está com o primeiro propósito de que ele aceite de volta o escravo delinquente, é uma questão. A questão de Paulo aqui é que ele, além de aceitar de volta, também o perdoasse. O apelo de Paulo, ele vai atingir a compaixão cristã. Por quê? Porque Filemon era cristão. Esta carta foi muito debatida por que ela deveria estar no cânon bíblico, ou seja, por que ela deveria estar na Bíblia. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante, que é um pensamento
revolucionário. Por que pensamento revolucionário? Porque a escravidão era uma coisa muito comum naquela época. E o que Paulo está dizendo é que ele não tratasse o seu escravo do jeito que naquele tempo se tratavam escravos fugitivos. Ele podia prender, ele podia castigar, ele poderia até mesmo matar o seu escravo através da crucifixão. Ou seja, este escravo, ele poderia ser morto. Entretanto, Paulo apela aqui para uma compaixão, para uma atitude cristã de aceitação e de perdão, coisa que não era comum naquela época. Então, esta carta é uma carta revolucionária, porque ele está tratando de escravidão. Onde ela foi escrita? Bom, alguns acham que Paulo estava no mesmo lugar que Onésimo, que Paulo estava preso e que ele escreve uma carta porque ele entrou em contato com esse Onésimo. Então, alguns estão dizendo que foi no mesmo lugar que ele escreve para Colossenses e para os Efésios. Eles propõem aqui 3 situações. Primeira situação, de que ele estava preso em Éfeso. E se ele estivesse preso em Éfeso, deveria datar de mais ou menos 54 a.C. Alguns acham que ele estava em Cesareia, na sua prisão lá em Cesareia, antes de ir para Roma. E outros ainda acham que ele estava já em Roma, numa das suas prisões em Roma. Então poderia ser na data ou de 58 até 62 a.C. De qualquer forma, dá a impressão de que Paulo e Onésimo estavam presos juntos. E nesta prisão, Onésimo se converte. O que se fala nesta carta são os valores os quais Paulo trata aqui. Então, Paulo está buscando um consentimento de Filemon, um aceite de Filemon em executar um dever. Era não uma obrigação, mas um dever cristão. É um testemunho à vida em Cristo. E, num segundo momento, ele também menciona o serviço que Onésimo poderia estar desempenhando, facilitando a vida de Paulo, dizendo que este Onésimo poderia muito bem ficar prestando esse trabalho em lugar de Filemon. Então, ele trata aqui de ensinar Filemon uma vida cristã absoluta, uma vida cristã diferente do contexto social que eles estavam vivendo. O contexto social aqui diz que ele poderia punir, que ele poderia até matar Onésimo ou não aceitar esse Onésimo, como Paulo estava dizendo. E o contraposto aqui, o viés aqui, é de que a vida cristã, o dever cristão, era o de aceitar Onésimo, Filemon aceitar Onésimo. Então, Filemon deveria perdoar Onésimo. E Onésimo deveria voltar ao seu Senhor e reconhecer que ele cometeu uma injustiça. Então, cada uma das partes tinha uma coisa difícil a fazer como cristão. Paulo deveria abrir mão do
serviço, do trabalho, da ajuda que Onésimo estava lhe dando. Filemon deveria abrir mão deste direito que ele tinha em punir Onésimo, ou seja, ele deveria perdoar Onésimo, porque Onésimo realmente fez uma coisa errada. E Onésimo deveria voltar ao seu senhor e pedir perdão porque ele fez uma injustiça. Então os três tinham uma coisa difícil a fazer, mas como cristãos eles poderiam usar todo esse ensinamento, todo o mandamento para fazer a coisa certa, a coisa correta. Naquele tempo, a escravidão era algo comum, E Paulo em nenhum momento ele está questionando a escravidão, porque isto era uma prática daquela época e todos estavam acostumados com aquilo. Os ensinamentos cristãos não estavam no sentido de uma rebelião contra a escravatura, apesar disso ser errado. Eles reconhecem que isto é moralmente, espiritualmente errado. Entretanto, ele levanta a questão não da escravatura propriamente dita, mas da atitude cristã diante da escravidão. A escravidão era a base econômica daquela época. Os escravos, eles não eram só pessoas sem especialização. Eles eram aqueles que foram vencidos numa batalha. E muitos destes eram treinados, eles tinham especializações, eles tinham conhecimento e às vezes o conhecimento desses escravos era até mesmo maior do que o dos seus senhores. Era muito comum que escravos fossem pintores, poetas, músicos, escultores, médicos, leitores, porque naquela época nem todo mundo sabia ler. E alguns escravos poderiam saber ler, então eles podiam ser bibliotecários, eles podiam ser leitores, eles poderiam ser advogados, eles poderiam ser pessoas que realizassem coisas que os seus senhores não sabiam fazer e nem precisavam porque tinham escravos para fazer. Lembrem-se de todos aqueles que foram escravos em Babilônia e tiveram uma posição que não era compatível com a escravatura, mas que, mesmo sendo escravos, tinham uma posição diferenciada. Até mesmo José no Egito. Pela lei, eram propriedade dos seus senhores e, portanto, Paulo fala embasado na lei, respeitando a lei e pedindo para que Filemon tivesse uma atitude não em conformidade com a lei dos homens, mas em conformidade com a lei de Deus. A vida era absolutamente entregue ao poder do senhorio, do seu senhor. Então, inclusive o seu senhor, ele poderia determinar a morte de um escravo? Sim, a vida e a morte estavam na mão dos seus senhores. O cristianismo, ele muda essa ideia, ele vem trazer uma mudança de atitude e isto com o tempo vai trazer modificações na lei, na regra, como hoje é proibido então a escravidão. Isto veio num ensinamento que foi se arraizando, que foi disseminando e que tomou conta de toda a sociedade. Aqui nós estamos falando de um tratamento com dignidade, um tratamento com humanidade. E aos escravos deveria ser
a atitude deles deveria ser a de obediência, mas dos seus senhores com humanidade, com misericórdia, com dignidade para com os seus escravos. À medida em que a igreja cristã vai crescendo, a escravidão vai desaparecendo, exatamente porque os cristãos, senhores de escravos, acabavam dando alforria, liberdade aos seus escravos, porque eles não eram mais seus escravos, e sim seus irmãos em Cristo. Paulo não queria derrubar o sistema. Paulo queria ensinar uma atitude diferente diante do sistema. Então, quando hoje nós vemos uma coisa injusta, indigna, a nossa primeira reação não é a de rebeldia, a de guerra, etc. Não, mas é de mudar a nossa atitude para aquele a quem está recebendo um tratamento indigno, um tratamento injusto. O livro é dividido em 4 partes. A saudação, que vai até o verso 3, as ações de graça e elogio de Paulo a Filemon, que vai do 4 ao 7, o pedido de Paulo, ou os pedidos de Paulo, que vai do 8 ao 20, e as observações finais e a saudação final, a despedida, que vai do 21 até o 25. Na saudação, Paulo mostra que ele está passando uma reclusão temporária, que a gente não sabe aonde é, como nós vimos no slide anterior. Mas ele espera que seja logo libertado e que ele vá retomar as suas viagens, as suas andanças. Ele fala de amor, colaboração. Este amor, ele é lembrado a Filemon, que pertence a uma comunidade. E ele está dizendo: Filemon, eu estou pedindo para você agir em amor, porque você pertence numa comunidade cuja característica principal é o amor, ou seja, o mútuo amor que temos nas comunidades cristãs. Ele fala de colaboração. Então nós imaginamos aqui que Onésimo, ele passa de uma situação de escravo para uma situação de colaborador, assim como o próprio Filemon era um colaborador lá na cidade onde ele estava, divulgando então e agindo então conforme os mandamentos do Senhor. Colaborador por quê? Porque Paulo tinha um trabalho, Onésimo tinha um trabalho e o próprio Filemon tinha um trabalho. Qual era esse trabalho? O espalhar da mensagem da cruz, o espalhar do evangelho, das palavras de Jesus. Então, nesse sentido, tanto Filemon quanto Onésimo e Paulo eram colaboradores. Um colaborava com o outro, cada um na sua posição. Este Filemon, como nós já dissemos, ele vivia em Colossos. E o que nós imaginamos é que ele tenha sido convertido no ministério de Paulo quando ele esteve em Colossos. A tradição é que ele tenha se tornado bispo em Colossos, morrendo como mártir sob Nero. Ele era um homem de recursos, de dinheiro, tanto é que eles se reuniam na casa de Filemon. Então ele era um homem de bons recursos, de dinheiro, de caráter nobre e, portanto, ele tinha condições de agir em conformidade com as suas posses e em conformidade com a palavra de Deus. Isso facilitava o trabalho na divulgação do evangelho. A irmã, provavelmente, Áfia, a irmã Áfia, provavelmente, dizem alguns,
era considerada a esposa de Filemão. Nós não temos esta certeza, mas existe essa expectativa. E Arquipo era um companheiro de ministério deles todos. Filemão é associado com a igreja inteira, porque eles se reuniam na casa de Filemão. Então essa carta muito provavelmente ia ser lida primeiro pelo Filemão e depois na igreja. Naquela época, só para lembrar, a igreja se reunia nas casas particulares, porque não existiam igrejas. Tá? A igreja, nós só temos prova arqueológica de que templos e igrejas foram construídas depois do século III, do século III depois de Cristo. Amém, amados? Bons estudos!